Quem te convidou para vir aqui? Minha nora gritou isso no meu próprio rancho, na frente de todos os convidados. Essas palavras perfuraram meu coração como uma lâmina gelada. Faz 3 dias, mas o eco ainda queima. Meu nome é Marlene, tenho 68 anos. Esta é a história de como uma mulher silenciosa ensinou que existem portas que, uma vez fechadas, nunca mais se abrem. E o que aconteceu quando aquele oficial de justiça bateu na porta dela. Quem te convidou para vir aqui? A voz de Jéssica cortou o ar como um chicote. O salão de festas do rancho ficou em silêncio. 35 pessoas pararam de conversar ao mesmo tempo. Os garçons congelaram com as bandejas na mão. Até a música pareceu baixar o volume sozinha. Senti todas aquelas cabeças virando na minha direção. 35 pares de olhos me fuzilando. E eu ali, parada na entrada do meu salão, segurando uma travessa de broa de milho ainda quente que tinha passado a tarde inteira fazendo. Jéssica estava no centro do salão, linda como sempre, vestido vermelho justo, cabelo escovado caindo perfeito sobre os ombros. Aquela maquiagem impecável que deve ter custado mais do que eu gastava em comida num mês inteiro. Os braços cruzados, aquele sorrisinho de canto de boca que eu tinha aprendido a odiar nos últimos 3 anos. Os olhos dela eram 2 lascas de gelo me atravessando. Minha voz saiu fraca. Pigarreei. Eu moro aqui, Jéssica. Este é o meu rancho. Ela deu uma risadinha. Aquela risadinha que fazia meu estômago revirar. Ah, Marlene, você mora na casa da frente. Esta festa é privada, para os nossos amigos, pessoas do nosso círculo. Ela enfatizou cada palavra como se estivesse explicando algo para uma criança burra. Senti meu rosto queimar. Olhei para o meu filho. Roberto estava sentado numa das mesas, copo de uísque na mão, olhando fixamente para o fundo do copo como se ali dentro tivesse a resposta para todas as perguntas do universo. Ele não levantou os olhos, não disse uma palavra. Meu menino, o menino que eu carreguei 9 meses na barriga enquanto trabalhava na roça junto com o pai dele. O menino que eu acordava de madrugada para amamentar depois de passar o dia inteiro tratando do gado. O menino que chorou no meu colo quando o pai morreu e jurou que sempre ia cuidar de mim. Aquele menino tinha virado um homem de 42 anos que não conseguia olhar nos meus olhos. Roberto? Minha voz saiu como um sussurro, uma súplica. Filho? Ele tomou mais um gole do uísque. Nada. Jéssica se aproximou de mim. O perfume dela era enjoativo, forte demais, daqueles caros que vendem em shopping de capital. Cheiro de flor morta misturado com algo químico. Ela arrancou a travessa da minha mão com um movimento brusco. Olha, Marlene, eu sei que você tem dificuldade em entender limites, mas vou ser clara. Esta é uma festa nossa. Você não foi convidada. Então seja boazinha e volte para sua casinha. Sua casinha. Aquela construção de 3 quartos na entrada da propriedade, onde eu tinha me mudado 3 anos atrás quando Roberto casou, porque Jéssica disse que precisavam de privacidade na casa grande. A casa grande que meu marido Antônio e eu construímos tijolo por tijolo, onde criamos nosso filho, onde passamos 36 anos da nossa vida. Olhei em volta. As amigas de Jéssica me encaravam com aquela expressão que eu conhecia bem, pena misturada com desdém. A velha coitada, a sogra inconveniente, a viúva que não sabe o lugar dela. Uma delas cochichou algo para outra, e as 2 riram abafado. Eu só queria trazer a broa. Minha voz falhou. Pensei que ninguém pediu broa, Marlene. Jéssica colocou a travessa em cima de uma mesa qualquer, sem nem olhar. 30 anos de receita da minha mãe, passada para mim. Massa sovada com carinho, assada no forno a lenha, largada ali como lixo. Nós contratamos buffet, comida de verdade, comida sofisticada, comida de verdade. Senti algo se romper dentro do meu peito. Não era raiva ainda. Era uma dor surda, pesada, que começou no centro do estômago e subiu para a garganta. Engolia seco. 1 vez, 2. Tentei segurar as lágrimas que ardiam atrás dos olhos. Roberto. Tentei de novo, a voz mais firme. Filho, eu preciso falar com você. Foi Jéssica quem respondeu. Roberto está ocupado. Temos convidados importantes, investidores, gente que pode realmente ajudar a gente a levar este lugar para outro nível. Ela se virou para a plateia e levantou a voz. Pessoal, desculpem a interrupção. Vamos continuar. Garçom, mais champanhe. A música voltou.
As pessoas retomaram as conversas. E eu continuei ali, parada, invisível, como se eu já tivesse saído. Respirei fundo. Forcei meus pés a se moverem. Dei meia volta. Caminhei até a porta. Cada passo pesava 1 tonelada. Senti os cochichos nas minhas costas como facas. Alguém riu. Outra pessoa comentou algo sobre pobre coitada, não sabe quando não é bem-vinda. Peguei minha bolsa velha de couro que estava pendurada na varanda. Peguei as chaves da caminhonete na mesinha de entrada. As mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Olhei para trás uma última vez. Roberto finalmente levantou os olhos. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Vi algo ali. Culpa? Vergonha? Mas não foi forte o bastante para fazer ele levantar da cadeira. Não foi forte o bastante para fazer ele ser homem. Jéssica estava no centro do salão, rindo alto, braço entrelaçado com uma amiga, posando para foto. Rainha do castelo. Do meu castelo. Saí. A noite estava fria. Junho no interior de São Paulo sempre é assim. Aquele frio seco que entra pelos ossos. Subi na caminhonete, uma F-250 vermelha que o Antônio comprou em 2008, 2 anos antes de morrer. O banco de couro estava gelado. Liguei o motor, ele roncou. Barulho familiar, reconfortante. Coloquei o cinto. Ajeitei o retrovisor. E aí desabei. Chorei daquele jeito feio, descontrolado, que faz o corpo inteiro tremer. Chorei pelos 12 anos que passei sozinha depois que o Antônio morreu. Chorei pelas madrugadas que acordei sozinha no quarto vazio. Chorei por cada vez que engoli a mágoa para não atrapalhar a felicidade do meu filho. Chorei porque tinha acabado de ser expulsa da minha própria casa. Dirigi devagar pela estrada de terra. Os faróis da caminhonete iluminavam o caminho. Aquele caminho que eu conhecia de cor. Cada curva, cada buraco, cada árvore. 50 hectares de terra que eram meus, registrados no meu nome desde 1982. E mesmo assim, eu era uma intrusa. Quando cheguei na rodovia, liguei para o único número que sabia que ia me atender. Minha irmã Célia. Marlene, é quase meia-noite o que... Célia. Minha voz saiu rachada, cheia de lágrimas. Posso dormir na sua casa hoje? Ela nem perguntou o que tinha acontecido. Vem, a porta está aberta. Dirigi mais 40 minutos até a cidade. A casa da Célia ficava num bairro residencial tranquilo, longe de tudo. Quando estacionei na frente, ela já estava na varanda, de roupão, me esperando. Mal saí da caminhonete e ela me abraçou. Daquele jeito apertado, que não precisa de palavras. Conta tudo. Ela me puxou para dentro. A casa cheirava a lavanda e café. Cheiros de conforto, de lar. Sentamos na cozinha. Ela fez chá de camomila. E eu contei. Cada detalhe, cada palavra, cada olhar. Célia me ouviu em silêncio, segurando minha mão por cima da mesa. Quando terminei, ela ficou quieta por um tempo. Depois suspirou. Marlene, você criou aquele menino sozinha depois que o Antônio morreu. Pagou faculdade particular, R$ 3.000 por mês durante 5 anos. Deu o carro de formatura, um Honda Civic 0 km. Deu entrada na casa dele na cidade antes de casar, R$ 80.000. Bancou o casamento de luxo que a princesa quis, 200 convidados, buffet caro. Tudo isso mais R$ 150.000. E agora vai deixar aquela mulher te tratar como empregada na sua própria terra? Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. Mas tinha um buraco no meu peito que não fechava. Célia, ele é meu filho. Meu único filho. Se eu brigar com ela, vou perder ele. Marlene. Célia apertou minha mão com força. Você já perdeu ele. Você perdeu ele no dia que ele ficou calado, enquanto ela te humilhava na frente de 35 pessoas. Aquelas palavras entraram na minha alma como uma bala. E pela primeira vez, em 3 anos, eu enxerguei a verdade. Passei 3 dias na casa da Célia. 3 dias que pareceram 3 anos. 3 dias deitada no quarto de hóspedes, olhando para o teto branco, sem conseguir comer direito, sem conseguir dormir direito, sem conseguir fazer nada além de sentir aquela dor esmagadora no peito. No primeiro dia, tentei ligar para o Roberto. 5 vezes. Ele não atendeu nenhuma. Mandei mensagem. Visualizou, não respondeu. No segundo dia, liguei de novo. Dessa vez ele atendeu, mas foi pior do que o silêncio. Mãe, você não devia ter aparecido sem avisar. Sem avisar. Na minha própria casa. A Jéssica tinha convidado gente importante, investidores para o projeto novo. Você deixou a situação constrangedora. Eu deixei constrangedora. Eu,
Roberto, ela me humilhou, na frente de todo mundo, e você não disse nada. Silêncio do outro lado. Depois, num tom cansado: Mãe, você é muito sensível. Ninguém te humilhou. A Jéssica Ela só estava tentando organizar a festa. Você levou pro lado pessoal. Eu levei pro lado pessoal. Desliguei. Não consegui mais ouvir. Deitei de novo na cama e chorei até não ter mais lágrimas. Célia entrava de vez em quando para trazer comida que eu não comia, chá que eu deixava esfriar, palavras de conforto que não me confortavam. No terceiro dia, ela sentou na beira da cama e me olhou com aquela cara de irmã mais velha que não aguenta mais ser bonzinha. Chega, Marlene. Levanta dessa cama. Toma um banho. Você fede. Eu ri. Um riso fraco, molhado de lágrimas, mas um riso. Sempre tão delicada, Célia. Delicada, o carvalho. Ela cruzou os braços. Você vai ficar aí se lamentando até quando? Até a princesinha botar seu nome na rua de vez? Até eles venderem sua terra e te deixarem sem nada? Algo na voz dela me fez sentar. O que você quis dizer com isso? Célia suspirou. Marlene, eu não queria ter que falar isso agora, mas você precisa acordar. Aquela mulher não quer só a casa grande, ela quer tudo. Eu vi as fotos que ela posta no Instagram. Meu rancho, nossa propriedade, nosso projeto dos sonhos. Ela está se vendendo como dona de tudo. Senti o estômago revirar. Mas a propriedade está no meu nome. O Roberto sabe disso. Todo mundo sabe. E você acha que isso importa? Célia me olhou nos olhos. Você acha que uma mulher que te expulsa da sua própria festa vai respeitar um pedaço de papel? Marlene, acorda. Você precisa se proteger. Acorda. Acorda, Marlene. Levantei da cama. Tomei banho. Um banho quente, longo, onde finalmente consegui respirar. Quando saí, me olhei no espelho embaçado. Havia uma mulher velha me encarando. Olhos inchados, cabelo grisalho despenteado, pele flácida, mãos calejadas. Quantos anos tinha desde a última vez que eu tinha me olhado de verdade no espelho? Toquei meu próprio rosto, senti as rugas, as marcas. Cada uma delas contava uma história. A ruga da testa, as madrugadas preocupada quando o gado adoecia, as rugas nos cantos dos olhos, os sorrisos ao ver meu filho crescer, as linhas na boca, os anos que passei sozinha, engolindo o choro. Essas rugas eram minhas conquistas, minha história, minha dignidade. Por que eu estava me escondendo dela? Vesti uma roupa limpa, calcei a bota, tranquei o cabelo num rabo de cavalo, desci para a cozinha. Célia estava fazendo café. Vou voltar pro rancho. Minha voz saiu firme. Ela se virou, surpresa. Agora? Agora. Preciso buscar alguns documentos importantes. Preciso ver uma coisa. Célia sorriu. Aquele sorriso de quem conhece a irmã há 68 anos. Finalmente. Vai querer companhia? Não, isso eu preciso fazer sozinha. Dirigi de volta pro rancho. Era 10 da manhã de uma terça-feira. O sol estava forte, queimando a terra seca. Época de estiagem. Junho sempre foi assim. Céu azul, ar seco, poeira na estrada. Passei pelo portão principal. O letreiro de madeira ainda dizia Rancho Santo Antônio. O nome que o Antônio escolheu quando compramos a terra em 82, 43 anos atrás. Parei a caminhonete em frente à casa pequena onde eu morava agora. Do outro lado do terreiro, a casa grande estava quieta. Nenhum sinal de vida. Provavelmente ainda dormindo. Gente da cidade tem mania de dormir até tarde. Entrei na minha casa, cheirava a fechado. 3 dias sem ninguém. Abri as janelas. O vento entrou trazendo cheiro de pasto, de terra, de cavalo. Cheiros da minha vida inteira. Fui até a cozinha. Seu Maurício estava lá. Ele era o caseiro do rancho. Trabalhava comigo há 30 anos, desde quando o Antônio ainda era vivo. Um homem de 65 anos, pele queimada de sol, mãos grossas de trabalho. Quando me viu, ele levantou da cadeira, tirou o chapéu. Dona Marlene, graças a Deus a senhora voltou. Tava preocupado. Oi, seu Maurício. Tudo bem por aqui? Ele trocou o peso de uma perna para outra. Um gesto nervoso que eu conhecia. Dona Marlene, a senhora precisa saber de uma coisa. Meu coração acelerou. O que foi? Ele foi até a mesa, pegou uns papéis amassados. Achei isso no lixo do escritório da casa grande. Tava jogado fora, mas alguma coisa me disse para olhar antes de queimar. Peguei os papéis. Eram rascunhos. Anotações à mão. A letra eu reconheci. Era da Jéssica. Li a primeira página. Projeto Resort Boutique Santo Antônio.
50 hectares, capacidade 30 suítes, investimento inicial estimado 8 milhões de reais. Minha mão começou a tremer. Virei a página. Havia plantas, desenhos arquitetônicos. A casa grande seria demolida para dar lugar a um prédio moderno. O pasto seria transformado em jardins. Haveria uma piscina olímpica onde ficava o curral, um spa onde ficava a casa de apoio. E a minha casinha? Um X vermelho marcado em cima, escrito ao lado, demolir. Continuei lendo, a visão ficando turva, orçamentos de materiais, listas de fornecedores. E então, na última página, algo que fez meu sangue gelar. Uma procuração, supostamente assinada por mim, dando poderes a Roberto Silva Santos, meu filho, para administrar, vender, hipotecar ou dispor de qualquer forma da propriedade rural registrada sob matrícula 4.782, do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Rita do Passa Quatro. A assinatura era perfeita, assustadoramente perfeita. Mas eu nunca tinha assinado aquilo. Seu Maurício, minha voz saiu num sussurro. Onde você achou isso? No lixo do escritório, dona. O Roberto tinha deixado a janela aberta ontem de manhã. Quando fui limpar, tinha papel amassado na lixeira. Ia queimar tudo, mas aí vi seu nome e achei que devia guardar. Olhei para aquele homem que conhecia meu marido desde jovem, que viu meu filho nascer, que ficou ao meu lado em cada momento difícil. Obrigada, Maurício. Você salvou minha vida. Ele balançou a cabeça. Essa menina não presta, dona Marlene. Desde que chegou aqui, só tem trazido problema. O Roberto mudou. Não é mais o menino que a gente conhecia. Não, não era mais. Dobrei os papéis com cuidado. Seu Maurício, preciso de mais um favor. Precisa ficar entre nós. Pode falar, dona. Vou até a casa grande. Preciso que você fique de olho. Se alguém sair, me avisa. E, se ouvir qualquer barulho estranho, qualquer coisa, vem rápido. Ele franziu a testa. A senhora vai fazer alguma besteira? Sorri, mas não era um sorriso alegre. Não, Maurício. Vou impedir que outros façam. Atravessei o terreiro até a casa grande. Meu coração batia tão forte que eu sentia o pulso no pescoço. A porta dos fundos estava destrancada. A gente nunca trancava. Era rancho, era interior. A gente sempre viveu assim. Entrei devagar. Silêncio. Subi as escadas para o segundo andar, pisando nas pontas dos pés. Passando pelos retratos nas paredes, meu casamento, o nascimento do Roberto, aniversários, formaturas. Uma vida inteira pendurada na parede. O escritório ficava no fim do corredor. A porta estava entreaberta. Entrei. O cheiro de perfume caro ainda impregnava o ar. Havia papéis espalhados sobre a mesa. Computador aberto. Fui até lá. A primeira coisa que vi foi um e-mail aberto na tela. Remetente: Ricardo Fonseca, corretor de imóveis. Assunto: Venda Rancho Santo Antônio. Data: 5 dias atrás. Jéssica, conforme conversamos, já tenho 2 investidores interessados na propriedade. Um deles oferece 12 milhões de reais à vista pela totalidade dos 50 hectares Plais Benfeitorias. Precisamos apenas regularizar a documentação. Sobre a questão da proprietária atual, você mencionou que teria resolvido até o fim do mês. Confirma? A resposta dela, logo abaixo. Ricardo, pode seguir com as tratativas. A velha não vai durar muito mesmo, e o rancho é praticamente nosso. Meu marido tem procuração para tudo. No máximo uns 2, 3 meses colocamos ela num asilar e pronto. Ela já tá senil de qualquer jeito, não vai nem perceber. Li aquilo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A velha não vai durar muito. Colocamos ela num asilar. Ela já tá senil. Senti algo estranho. Não era mais tristeza, não era mais mágoa. Era uma clareza gelada, cristalina, que inundou cada célula do meu corpo. Peguei meu celular, fotografei a tela do computador, fotografei cada e-mail, abri as gavetas. Mais documentos, contratos preliminares de venda, mais procurações falsificadas, extratos bancários, a conta do rancho, que sempre foi conjunta comigo e Roberto. Nos últimos 6 meses, transferências estranhas, 5 mil aqui, 10 mil ali, sempre com histórico vago, manutenção, despesas operacionais, investimento em melhorias. Fotografei tudo. Havia uma pasta rotulada Projeto Resort. Abri, plantas detalhadas, orçamentos de fornecedores.
E um documento que fez meu estômago revirar. Proposta de internação. Clínica de repouso Sunset Gardens. Paciente Marlene Aparecida Santos. Idade 68 anos. Diagnóstico sugerido: demência senil com comportamento agressivo. Valor mensal R$ 8.500. Eles estavam planejando me internar à força. Fotografei tudo. Fechei as gavetas exatamente como estavam. Limpei minhas impressões digitais da maçaneta com a barra da blusa. Saí do escritório. Desci as escadas. Atravessei a sala. Saí pela porta dos fundos. Quando cheguei na minha casinha, as pernas tremiam tanto que mal consegui sentar. Seu Maurício me trouxe água. Conseguiu o que precisava, dona? Consegui, Maurício. Consegui mais do que eu imaginava. Peguei o celular e liguei para um número que não discava há anos. Doutora Helena Moreira, advogada, amiga desde os tempos de escola. A única pessoa, além da Célia, em quem eu confiava plenamente. Ela atendeu no segundo toque. Marlene, que surpresa! Quanto tempo? Helena, preciso de você. É urgente. Muito urgente. O tom da minha voz deve ter dito tudo. Estou ouvindo. Contei tudo, em detalhes. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, Marlene, isso é grave. Muito grave. Falsificação de documento público, tentativa de apropriação indébita, uso de documento falso, planejamento de internação ilegal. Estamos falando de crimes que podem dar até 8 anos de reclusão. O que eu faço? Primeiro, manda todas essas fotos para mim. Agora. Segundo, não fala com eles. Nada. Nenhuma palavra. Terceiro, vem até meu escritório hoje ainda. Vamos preparar tudo. Notificação extrajudicial, ação de interdito proibitório, cancelamento de procurações, representação criminal. Vamos desmontar esse castelo de cartas antes que eles percebam. Mandei todas as fotos, 67 arquivos, evidências suficientes para enterrar qualquer defesa. Marlene, a voz da Helena ficou mais suave. Como você está? De verdade? Respirei fundo. Olhei pela janela. O sol estava alto. O pasto se estendia verde e dourado até onde a vista alcançava. Minha terra, minha vida, minha dignidade. Helena, eu estou com raiva. Mas é uma raiva fria, controlada. Pela primeira vez em 3 anos, eu sei exatamente o que preciso fazer. Ela riu. Um riso baixo, de quem reconhece a amiga de infância ressurgindo. Essa é a Marlene que eu conheço. A que não deixa ninguém passar por cima. Vem aqui. Vamos fazer justiça. Desliguei. Olhei para as minhas mãos. Mãos de 68 anos. Mãos calejadas de trabalho. Mãos que construíram tudo. E essas mãos iam proteger o que era seu. Passei os 15 dias seguintes reconstruindo minha vida. Não. Reconstruindo não. Reconquistando. Porque eu nunca tinha perdido nada. Eu só tinha deixado roubarem de mim enquanto eu olhava. No escritório da doutora Helena, montamos uma operação cirúrgica. Ela trouxe 2 advogados associados, um contador e um perito em documentoscopia. Colocamos tudo na mesa. As fotos, os e-mails, os extratos bancários, as procurações falsas, o projeto do resort, a proposta de internação. Marlene, você tem ouro nas mãos. O Dr. Fábio, o especialista em documentos, segurava a foto da procuração falsa contra a luz. Essa assinatura é boa, muito boa. Quem fez estudou sua grafia. Mas tem 3 detalhes que provam falsificação. A pressão do traço é uniforme demais. Quando você assina de verdade, sua mão varia a pressão. O tremor senil natural das suas mãos não aparece aqui. E o ângulo da letra M está 5 graus diferente do seu padrão. Consegue provar isso judicialmente? Perguntou Helena. Com laudo pericial, sim. Isso aqui derruba qualquer alegação de boa-fé. Helena bateu na mesa. Perfeito. Agora vamos montar a estratégia. Primeira frente, cancelamento imediato de todas as procurações. Segunda frente, alteração de todas as senhas bancárias e bloqueio da conta conjunta. Terceira frente, notificação extrajudicial exigindo desocupação da Casa Grande no prazo de 30 dias. Quarta frente, ação de interdito proibitório protegendo a posse e propriedade. Quinta frente, representação criminal por falsificação, apropriação indébita e tentativa de estelionato. Minha cabeça girava. Tudo isso é possível? Marlene,
Você é a proprietária única e exclusiva dessa terra desde 1982. Você tem 43 anos de propriedade ininterrupta, regularizada, quitada, com o imposto territorial rural pago em dia. Seu filho mora lá por sua generosidade. Ele não tem direito nenhum. E ela, como esposa dele, muito menos. O contador, Dr. Rogério, abriu uma planilha no notebook. Vamos também levantar todas as movimentações financeiras suspeitas. Pelos extratos que você trouxe, nos últimos 6 meses foram retirados R$ 132.840 da conta conjunta em transferências pequenas e médias. Tudo sem sua autorização ou conhecimento. Isso configura apropriação. R$ 132 mil. Senti o estômago revirar. Era quase o valor que custou o casamento deles. Dinheiro que eu tinha suado para ganhar. Vaca por vaca, colheita por colheita, sol a sol. Conseguimos reverter? Perguntei. Parcialmente, talvez. Mas o importante agora é estancar a sangria e proteger o patrimônio. Dr. Rogério me olhou com seriedade. Dona Marlene, a senhora precisa entender. Se não agir agora, em 6 meses a senhora perde tudo. Eles vão falsificar mais documentos, vão te internar à força alegando demência, vão vender a propriedade e sumir com o dinheiro. Já vi casos assim. Sempre termina com a vítima morrendo sozinha num asilo de 5ª categoria enquanto os filhos gastam a herança. Não era mais uma questão de mágoa. Era uma questão de sobrevivência. Vamos em frente. Minha voz saiu firme. Contudo, quero que eles sintam o peso da lei. Helena sorriu. Agora sim. Vamos começar hoje. Você vai até o banco, cancela todas as procurações, altera as senhas, bloqueia a conta conjunta e abre uma conta nova só no seu nome. Depois vamos ao cartório registrar a revogação formal de todas as autorizações anteriores. Amanhã protocolamos as ações. Fiz tudo. Cada passo, cada assinatura, cada documento. No banco, a gerente me olhou com surpresa quando pedi para bloquear a conta conjunta. Mas, Dona Marlene, o Sr. Roberto vai ficar sem acesso. Exatamente. Não dei explicações. Não devia. Transferi todo o saldo, R$ 417.152, para a conta nova. Dinheiro da venda do gado, da arrendamento de pasto, dos últimos anos. Dinheiro que era meu. No cartório, o tabelião leu o documento de revogação e me olhou por cima dos óculos. A senhora tem certeza? Revogar procuração de filho é algo sério. Tenho. Absoluta. Ele carimbou, registrou, arquivou. E eu senti como se tivesse acabado de trancar a porta de uma casa que tinha ficado escancarada por anos. Voltei para o rancho no fim da tarde. Estava exausta, mas era uma exaustão boa. De quem trabalhou o dia inteiro e sabe que fez o certo. Seu Maurício estava na varanda da minha casinha, esperando. Dona Marlene, tem novidade. O Roberto ligou para cá 3 vezes. Disse que o banco bloqueou a conta dele. Tá nervoso. Que bom, deixa ele ficar. Nos dias seguintes, mantive distância. Não atendi ligações. Não respondi mensagens. Precisava de tempo para organizar as provas, para Helena preparar toda a papelada, para montar a armadilha perfeita. Mas usei esse tempo para mais do que isso. Usei para me reconstruir. Fui ao salão de beleza na cidade. Cortei o cabelo. Fiz luzes. A cabeleireira, Dona Sônia, que me conhecia há 20 anos, arregalou os olhos. Marlene, ficou linda. Parece que rejuvenesceu 10 anos. Comprei roupas novas. Não aquelas roupas velhas de viúva que eu usava, mas calças boas, blusas bonitas, botas de couro legítimo. Gastei R$ 3.500 e não senti culpa nenhuma. Voltei a cavalgar. Todo dia, de manhã cedo, antes do sol ficar forte. Montava na Estrela, minha égua Bahia de 15 anos, e percorria a propriedade inteira. Os 50 hectares, cada cerca, cada pasto, cada canto. Reconectando com a terra que era minha. E algo estranho aconteceu. Comecei a sorrir de novo. Não aquele sorriso falso que eu forçava quando a Jéssica falava alguma grosseria, mas um sorriso verdadeiro, de satisfação, de paz. Percebi uma coisa. Eu vivia melhor sozinha do que mal acompanhada. No 12º dia, estava tomando café na varanda quando seu Maurício apareceu correndo. Dona Marlene, a Jéssica tá vindo pra cá e tá com cara de poucos amigos. Meu coração acelerou, mas não era medo.
Era antecipação. Deixa ela vir. 2 minutos depois, um carro vermelho, uma BMW conversível que eu sabia que custava mais de 300 mil reais, freou bruscamente em frente à minha casa. Jéssica saiu como um furacão. Salto alto, vestido branco, óculos escuros, cabelo ao vento. Marlene! Ela gritou antes mesmo de chegar perto. O que você fez? Continuei sentada na cadeira de balanço tomando meu café. Calma, fria. Bom dia, Jéssica. Quer um café? Não quero café. Quero saber por que você bloqueou a conta. Por que cancelou as procurações? Você tá louca? Coloquei a xícara na mesinha. Olhei para ela, bem nos olhos. Louca não, querida. Lúcida. Pela primeira vez em 3 anos, completamente lúcida. Ela subiu os 2 degraus da varanda, invadindo meu espaço. O perfume enjoativo me atingiu como um soco. Você não pode fazer isso. O Roberto precisa daquele dinheiro. Temos compromissos, investimentos. Investimentos com o meu dinheiro? Interessante. É nosso dinheiro. Somos uma família. Levantei devagar. Olhei para ela. Jéssica era alta, 1,75 m, mais o salto. Mas naquele momento eu parecia maior. Família? Uma família que planeja me internar num asilo alegando demência? Uma família que falsifica minha assinatura para vender minha terra? Uma família que me rouba 132 mil reais da conta conjunta? Vi a cor sumir do rosto dela. Eu não sei do que você tá falando. Não sabe? Entrei na casa, peguei a pasta que estava em cima da mesa. Voltei, joguei na mão dela. Então lê. Página 3. Proposta de internação. Página 7. Procuração falsificada. Página 12. E-mail seu com o corretor oferecendo minha propriedade para venda por 12 milhões de reais. Ela abriu a pasta, folheou, e a arrogância derreteu como cera. Marlene, eu posso explicar. Não precisa. Eu já entendi tudo. Você casou com meu filho para ter acesso ao patrimônio. Achou que eu era uma velha boba que ia morrer logo e deixar tudo nas mãos de vocês. Calculou errado. Você não tem provas de nada. Ela jogou a pasta no chão, tentando recuperar a compostura. São só impressões. Isso não vale nada. Sorri. Aquele sorriso gelado que eu tinha aprendido a fazer. Ah, querida, eu tenho provas. Tenho laudo pericial da procuração falsa. Tenho todos os e-mails originais. Você sabia que deletar do computador não deleta do servidor? Tenho os extratos bancários com cada transferência ilegal. Tenho gravação de você me humilhando na festa. 3 convidados me mandaram os vídeos depois. E tenho a proposta de internação com sua assinatura embaixo como solicitante familiar. Ela cambaleou, literalmente. Segurou na coluna da varanda. E sabe o que eu fiz com tudo isso? Continuei, a voz baixa e firme. Dei para minha advogada, que está, neste exato momento, protocolando 5 ações diferentes contra você e meu filho. Falsificação de documento, apropriação indébita, uso de documento falso, tentativa de constrangimento ilegal e uma ação de despejo. Despejo? A voz dela saiu fina. Isso mesmo, vocês têm 30 dias para sair da minha casa grande. A notificação vai chegar amanhã por oficial de justiça. Jéssica me olhou com ódio puro. Você vai se arrepender disso. O Roberto é seu filho. Você vai morrer sozinha, velha amargurada. Prefiro morrer sozinha e digna do que viver humilhada na minha própria casa. Agora sai da minha propriedade antes que eu chame a polícia por invasão. Ela abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Virou e desceu as escadas tropeçando no salto. Entrou no carro. Saiu em disparada levantando poeira. Seu Maurício apareceu do lado da casa. Dona Marlene, a senhora foi perfeita. Mas e agora? Eles vão revidar. Deixa eles tentarem, Maurício. Deixa eles tentarem. Naquela noite, recebi uma ligação do Roberto. Dessa vez atendi. Mãe, a gente precisa conversar. A voz dele estava trêmula. Agora você quer conversar? Depois de 3 anos me ignorando, depois de deixar sua mulher me humilhar, depois de falsificar minha assinatura, agora você quer conversar? Mãe, eu não sabia de nada. A Jéssica Ela que o quê, Roberto? Ela que te obrigou a ficar calado enquanto me expulsavam da minha própria festa? Ela que te forçou a desviar 132 mil reais da conta? Ela que colocou uma arma na sua cabeça e te fez assinar documentos falsos? Silêncio do outro lado. Roberto, você tem 42 anos, é adulto, formado, e escolheu a mulher errada. Pior,
Escolheu ser cúmplice dela. Não venha agora com esse papo de vítima. Mãe, por favor. A gente pode resolver isso em família. Família! Minha voz endureceu. Família se constrói com respeito, com lealdade, com amor. Vocês me trataram como lixo. E lixo não faz parte da família. A notificação de despejo chega amanhã, 30 dias. Depois disso, se ainda estiverem na casa, a polícia vai tirar à força. Mãe. Desliguei. Chorei depois. Chorei porque aquele era meu filho. Chorei porque doía. Mas não voltei atrás. Não podia. Estava em jogo minha dignidade, minha sanidade, minha sobrevivência. Os dias seguintes foram tensos. A notificação chegou. Roberto apareceu na minha casa 3 vezes tentando negociar. Eu não abri a porta. Jéssica mandou mensagens ameaçadoras. Bloqueei o número. Eles contrataram um advogado. Helena derrubou todos os argumentos em petição de 12 páginas que me fez chorar de orgulho. No 20º dia, seu Maurício veio com uma informação que mudou tudo. Dona Marlene, a senhora precisa ver uma coisa. Ele me levou até a casa grande. A casa estava vazia. Eles tinham saído. Entramos pelo fundo. Fomos até o quarto deles. E lá, em cima da cama, havia documentos espalhados. Extratos bancários. Não da conta do rancho. De outras contas. Pessoais. Peguei um. Banco diferente. Titulares. Roberto Silva Santos e Jéssica Ferreira Santos. Saldo devedor. R$ 483.926. Peguei outro. Financeira. Empréstimo pessoal. Valor devido. R$ 197 mil. Juros. 6% ao mês. Mais outro. Cartão de crédito. Fatura vencida. R$ 84 mil. No total, eles deviam mais de R$ 760 mil. E entendi tudo. O resort não era um projeto. Era um desespero. Eles estavam afogados em dívidas. Precisavam do dinheiro da venda do rancho para salvar a própria pele. Por isso a pressa. Por isso a falsificação. Por isso a tentativa de me internar. Fotografei tudo. Mandei para Helena. Ela me ligou em 2 minutos. Marlene, isso muda completamente o quadro. Eles não estavam só te roubando. Estavam fugindo de credores. Isso torna a situação deles ainda mais grave judicialmente e, francamente, mais patética. Patética. Sim, era a palavra certa. Saí da casa grande, voltei para minha casinha, sentei na varanda e pela primeira vez em semanas senti algo diferente. Não era raiva, não era mágoa, era pena. Pena daquele menino que eu criei, que tinha se tornado um homem fraco. Pena daquela mulher que achava que beleza e manipulação resolveriam todos os problemas. Pena de 2 pessoas que tinham destruído a própria vida por ganância. Mas a pena não mudou minha decisão. No 28º dia, liguei para Helena. Está tudo pronto para o confronto final? Tudo. As ações estão protocoladas. Os oficiais de justiça estão de prontidão. A polícia está avisada caso haja resistência. Você tem certeza que quer fazer isso pessoalmente? Absoluta. Quero olhar nos olhos deles quando entregar a sentença. Então amanhã, 10 da manhã, vou estar lá com você. Desliguei. Respirei fundo. Amanhã seria o dia em que eu recuperaria, de uma vez por todas, minha dignidade. Acordei às 5 da manhã. Não porque o despertador tocou, mas porque meu corpo sabia que aquele dia era importante. Tomei banho demorado, lavei o cabelo, passei creme, me arrumei com cuidado. Vesti a calça jeans nova, a blusa azul clara que comprei, a bota de couro marrom. Prendi o cabelo num coque baixo. Coloquei o batom. Um tom de rosa suave que a moça da loja tinha recomendado. Me olhei no espelho. Havia uma mulher forte me encarando de volta. Uma mulher de 68 anos que tinha construído uma vida com as próprias mãos. Uma mulher que tinha sido derrubada, pisoteada, mas que tinha levantado. Uma mulher pronta para lutar. Às 7 da manhã, seu Maurício bateu na porta. Dona Marlene, preparei tudo como a senhora pediu. Obrigada, Maurício. Você é um anjo. Às 8, Célia chegou. Ela me abraçou forte. Hoje é o dia, mana. Você consegue. Às 9, a caminhonete da doutora Helena entrou no rancho. Ela desceu com uma pasta de couro preta, salto alto, terno cinza impecável. Uma guerreira. Bom dia, Marlene. Pronta? Mais do que nunca. Às 9h30, mandei seu Maurício levar um bilhete para casa grande. Escrito à mão, com letra caprichada. Roberto e Jéssica,
Preciso conversar com vocês sobre a situação da propriedade. Venham até minha casa às 10 horas. É do interesse de vocês. Marlene. Às 9h55, comecei a preparar o cenário. A mesa da varanda estava coberta com uma toalha branca limpa. No centro, coloquei uma jarra de suco de laranja e 4 copos, como se fosse uma reunião civilizada, uma conversa entre pessoas educadas. Mas ao lado da jarra, coloquei 3 pastas, grossas, organizadas, rotuladas. Pasta 1. Provas documentais. Pasta 2. Ações judiciais protocoladas. Pasta 3. Consequências legais e financeiras. Helena se sentou na cadeira da esquerda. Célia ficou em pé, apoiada na coluna. Eu me sentei na ponta, de frente para a porta, esperando. Às 10 horas em ponto, ouvi o barulho de um carro. A BMW vermelha parou em frente à casa. Roberto saiu do lado do motorista. Ele estava com a barba por fazer, olheiras fundas, roupa amarrotada. Parecia que não dormia há dias. Jéssica saiu do outro lado. Diferente da última vez que nos vimos, ela não estava produzida. Sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo simples, calça jeans e blusa básica. Ela também parecia exausta. Os dois subiram os degraus devagar. Roberto me olhou com uma mistura de medo e esperança. Jéssica, com desafio. Bom dia. Minha voz saiu firme. Sentem-se, por favor. Eles se entreolharam. Depois se sentaram nas cadeiras vazias do outro lado da mesa, como réus diante do tribunal. Querem suco? Perguntei educada. Mãe, não viemos aqui para tomar suco. Roberto passou a mão pelo rosto. Você disse que era importante. O que você quer? Coloquei as mãos sobre a mesa. Calma, fria. Quero que vocês entendam exatamente onde estão e o tamanho do buraco que cavaram. Jéssica cruzou os braços. Não sei do que você está falando. Sorri. Não era um sorriso bonito. Não sabe? Deixa eu refrescar sua memória. Abri a primeira pasta. Tirei um documento. Coloquei na frente deles. Procuração falsificada com minha assinatura, dando poderes ao Roberto para vender minha propriedade. Laudo pericial comprova falsificação em 3 pontos técnicos: pressão do traço, ausência de tremor senil e angulação incorreta da letra M. Roberto ficou branco. Mãe, eu não... Silêncio. Minha voz cortou o ar. Agora é minha vez de falar. Vocês vão ter a chance de se defender depois. Se é que vão ter. Tirei outro documento. E-mail seu, Jéssica, para Ricardo Fonseca, corretor de imóveis, oferecendo minha propriedade por 12 milhões de reais. Cito: a velha não vai durar muito mesmo. O rancho é praticamente nosso. Complemento: no máximo, uns 2 a 3 meses colocamos ela num asilar e pronto. Ela já tá senil de qualquer jeito. Jéssica abriu a boca, mas nenhum som saiu. Continuei, implacável. Proposta de internação na clínica Sunset Gardens. Valor mensal, R$ 8.500. Diagnóstico sugerido por vocês sem avaliação médica real. Demência senil com comportamento agressivo. Isso, Jéssica, chama-se constrangimento ilegal e cárcere privado. Coloquei mais documentos na mesa, um atrás do outro, como cartas de um baralho. Extratos bancários da conta conjunta. Período, últimos 6 meses. Total desviado sem minha autorização, R$ 132.840. Distribuídos em 47 transferências pequenas e médias para a conta pessoal de vocês. Roberto enterrou o rosto nas mãos. Mãe, a gente ia devolver. Iam devolver? Minha voz subiu. Com que dinheiro, Roberto? Com esse aqui? Joguei na mesa os extratos que seu Maurício tinha encontrado. As dívidas deles. Banco Santander. Saldo devedor de R$ 483.926. Financeira Crefisa. Empréstimo de R$ 197.000 a 6% de juros ao mês. Cartão Itaú. Fatura vencida de R$ 84.000. Total das dívidas, R$ 765.842. Jéssica levantou num pulo. Você entrou na nossa casa? Você invadiu nossa privacidade? Minha casa. Levantei também, batendo a mão na mesa. Minha propriedade, minhas terras que vocês estavam tentando roubar, e descobri o motivo. Vocês estão falidos, afogados em dívidas. Precisavam vender meu rancho para tapar o buraco de uma vida de luxo que nunca puderam pagar. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Roberto começou a chorar.
Não aquele choro de homem adulto, mas um choro de criança pega em flagrante. Mãe, eu sinto muito, eu sinto tanto. A Jéssica disse que era só um empréstimo temporário, que a gente ia investir e multiplicar o dinheiro que... Que nada, Roberto! Jéssica o interrompeu furiosa. Você é tão patético quanto ela. Fica aí chorando, nós não fizemos nada de errado. Aquele dinheiro era nosso por direito. Ela é velha, não precisa de tanto dinheiro. Helena, que estava quieta até então, se levantou. Senhora Jéssica, sugiro que a senhora pare de falar. Cada palavra que sai da sua boca agrava sua situação jurídica. Jéssica deu uma risada amarga. Jurídica? Ah, por favor, isso é assunto de família. Nenhum juiz vai... Vai sim. Helena abriu a segunda pasta. E já foi. Ação de despejo com pedido de liminar. Deferida ontem às 17 horas pelo juiz Dr. Marcelo Henrique Fonseca, da 2ª Vara Cível de Santa Rita do Passa Quatro. Vocês têm 72 horas para desocupar voluntariamente a Casa Grande. Após esse prazo, a desocupação será forçada com auxílio policial. Roberto parou de chorar. 72 horas? Mãe, a gente não tem para onde ir. Deviam ter pensado nisso antes de tentar me internar à força. Minha voz estava gelada. Nem reconhecia mais aquele tom saindo da minha boca. Helena continuou. Ação de restituição de valores desviados. Protocolada. Valor pedido, R$ 132.840, corrigidos, com juros e multa. Total atualizado, R$ 158.213. Representação criminal por falsificação de documento público, protocolada na Delegacia de Polícia Civil. Pena prevista, 2 a 6 anos de reclusão. Jéssica ficou lívida. Prisão? Isso mesmo, prisão. Falsificar documento público é crime. Helena virou a página. Representação criminal por apropriação indébita, protocolada. Pena prevista, 1 a 4 anos de reclusão. E tem mais. Abri a terceira pasta. Notificação extrajudicial enviada aos seus credores informando sobre processo de penhora de bens. Como vocês não têm bens em nome próprio além do carro, que está financiado e com 3 parcelas atrasadas, os credores podem acionar a Justiça para bloqueio de contas e inclusão no SPC e Serasa. Coloquei o último documento na mesa. E, finalmente, medida protetiva de urgência deferida proibindo qualquer aproximação de vocês dois num raio de 100 metros de mim. Violação dessa medida. Detenção de 3 meses a 2 anos. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Era o silêncio do pânico. Roberto olhou para Jéssica. Você disse que era seguro. Você disse que a procuração ia funcionar. Você disse... Cala a boca, Roberto! Jéssica estava tremendo. As mãos, os lábios. Cala a boca! Ela se virou para mim. E pela primeira vez vi medo real nos olhos dela. Medo verdadeiro. Marlene, por favor, a gente pode negociar. A gente pode resolver isso de outra forma. Você não precisa fazer isso. Pensa no seu filho. Pensa na família. Família? Levantei devagar. Coloquei as 2 mãos na mesa. Inclinei para frente. Olhei bem nos olhos dela. Você destruiu minha família no dia que decidiu que eu era descartável. Você acabou com meu filho no dia que o transformou em cúmplice de roubo. Você assassinou qualquer chance de reconciliação no dia que planejou me internar num asilo alegando demência. Minha voz estava baixa, mas cada palavra pesava toneladas. Então não venha me falar de família. Não venha me pedir piedade. Não venha com lágrimas falsas e súplicas de última hora. Eu dei amor. Vocês deram traição. Eu dei confiança. Vocês deram roubo. Eu dei meu lar. Vocês quiseram me tirar até minha sanidade. Endireitei a postura. A reunião acabou. Vocês têm 72 horas. Se em 73 horas ainda estiverem na minha propriedade, eu mesma chamo a polícia. E Helena garante que o mandado de prisão por desacato vai ser executado na hora. Roberto levantou da cadeira cambaleando. Estava destruído. Mãe, eu te amo. Eu sei que você não acredita, mas eu te amo. Senti algo apertar no peito. Por um segundo minúsculo, porque aquele era meu filho, meu menino, o bebê que amamentei, o menino que ensinei a andar. Mas então lembrei do silêncio dele na festa, das costas que ele me virou, do dinheiro que ele roubou, da assinatura que ele falsificou. Roberto, se você me amasse de verdade, teria me defendido quando ela me humilhou. Mas você escolheu ela.
Agora aguenta as consequências dessa escolha. Ele começou a chorar de novo. Jéssica o puxou pelo braço. Vamos, Roberto. Vamos embora antes que você se humilhe ainda mais. Os dois desceram os degraus da varanda. Entraram no carro. Jéssica ligou o motor com um ronco violento. E saíram em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Fiquei ali, em pé, vendo a poeira baixar, sentindo o coração batendo forte, sentindo as mãos tremendo, sentindo alívio. Célia me abraçou por trás. Você foi incrível, mana. Perfeita, forte. Helena começou a recolher os documentos. Marlene, nos próximos dias eles podem tentar reverter alguma coisa, mas com essas provas não tem chance. Nenhuma. Sentei de novo na cadeira. Peguei o copo de suco que tinha ficado intocado. Bebi. Estava morno, mas estava bom. Olhei para o horizonte. O sol estava alto, o céu azul sem nuvens. O vento balançava a copa dos eucaliptos no limite da propriedade, e pela primeira vez em 3 anos, aquele rancho parecia meu de novo. 68 horas depois, numa tarde de quinta-feira, um caminhão de mudança parou em frente à casa grande. Roberto e Jéssica carregaram suas coisas em silêncio. Eu não saí para ver. Não precisava. Seu Maurício supervisionou tudo, garantindo que não levassem nada que não fosse deles. Quando o caminhão saiu, Maurício veio me avisar. Foram embora, dona Marlene. Deixaram as chaves na mesa da cozinha. Esperei até o dia seguinte para entrar na casa grande. Não queria que o cheiro deles ainda estivesse impregnado nas paredes. Quando entrei, pela manhã, a casa estava vazia. Mas não era um vazio triste. Era um vazio libertador, como se alguém tivesse tirado um peso de dentro de cada cômodo. Abri todas as janelas. Deixei o vento entrar. O cheiro de pasto, de terra, de vida. Fui de quarto em quarto, reconhecendo cada espaço. A sala onde o Antônio e eu dançávamos nas noites de sábado. O quarto onde Roberto nasceu numa madrugada de dezembro. A cozinha onde fiz 1000 bolos de aniversário. Minha casa. Meu lar, de volta. Nos dias seguintes, as ações judiciais seguiram seu curso. Helena me ligava toda semana com atualizações. Marlene, eles tentaram contestar o despejo alegando união estável e direito à moradia. O juiz indeferiu. União estável não dá direito sobre propriedade exclusiva anterior ao casamento. Tentaram alegar que você estava senil e que os documentos eram inválidos. Apresentamos laudo médico seu fresquinho. O Dr. Renato fez todos os exames cognitivos. Resultado: capacidade mental plena, sem nenhum indício de demência. Pedido negado. A procuração falsa foi periciada. Confirmada a falsificação, o Ministério Público aceitou a denúncia. Roberto e Jéssica foram indiciados. Eles fizeram acordo. Devolução integral dos R$ 132 mil em parcelas, prestação de serviços comunitários e não podem se aproximar de você pelos próximos 5 anos. 5 anos sem ver meu filho. Deveria doer mais do que doía. Mas a verdade é que senti foi paz. Uma paz profunda, antiga, que vinha de um lugar dentro de mim que tinha esquecido que existia. 3 meses depois da saída deles, Célia apareceu no rancho com um jornal na mão. Marlene, você precisa ver isso. Era a seção de classificados. Aluguéis. Lá estava. Casal aluga casa simples, 2 quartos, bairro periférico, em 1.200 por mês. A BMW vermelha tinha sumido, provavelmente tomada pelo banco. O padrão de luxo tinha evaporado como orvalho no sol. Eles estão colhendo o que plantaram, disse Célia. Eu não senti alegria com a desgraça deles, mas também não senti pena. Senti apenas indiferença, como se fossem estranhos, pessoas que cruzaram meu caminho e saíram. Usei aqueles meses para me reconstruir completamente. Reformei a casa grande, pintei as paredes de branco, troquei os móveis, doei tudo que tinha memória deles e comprei novos. Coloquei plantas nas varandas, transformei o quarto de hóspedes num ateliê de artesanato. Sempre quis aprender a fazer bordados e finalmente tinha tempo. Voltei a frequentar a igreja. Não porque achava que Deus ia me perdoar ou punir alguém, mas porque gostava da comunidade, das amigas que me abraçavam, do café depois do culto, das conversas sobre coisas simples, receitas, plantas, netos alheios. E comecei um projeto novo. Transformei 2 chalés antigos que ficavam no fundo da propriedade em espaços de hospedagem. Anunciei na internet. Retiro para mulheres 50+, reconexão e empoderamento no campo.
3 diárias, R$ 1.500 por pessoa, tudo incluso. Cavalgadas, conversas ao redor da fogueira, oficinas de artesanato, comida caseira. A primeira turma que recebi tinha 8 mulheres, todas com histórias parecidas com a minha. Filhos ingratos, maridos que morreram ou abandonaram, noras manipuladoras, genros abusivos, solidão disfarçada de família. Na última noite daquela primeira turma, sentamos todas ao redor da fogueira. Uma delas, Dona Aparecida, de 73 anos, me olhou com lágrimas nos olhos. Marlene, você me deu esperança. Eu achava que minha vida tinha acabado, que eu tinha que aceitar os maus tratos do meu filho porque, no fim, ele é meu filho. Mas você me mostrou que dignidade vem antes de sangue. Segurei a mão dela. Aparecida, a gente passa a vida inteira se sacrificando, abrindo mão, engolindo, aceitando migalhas. E um dia acorda e percebe. Eu construí isso tudo. Eu merecia respeito. Não era obrigação aceitar humilhação só porque vem de quem a gente ama. As outras mulheres assentiram. Algumas choravam, outras sorriam. Todas entendiam. Naquela noite, percebi que minha dor tinha se transformado em propósito. O rancho não era mais só meu lar. Era um refúgio, um lugar onde mulheres esquecidas, invisíveis, subestimadas, vinham para se lembrar de quem eram. Os meses viraram estações: verão, outono, inverno, primavera. O rancho recebia uma turma por mês. O dinheiro que entrava cobria as despesas e ainda sobrava. Eu não precisava mais tocar gado. Arrendei os pastos para um fazendeiro vizinho por R$ 20.000 por ano. A vida estava mais simples, mais leve, mais minha. E então, numa tarde de setembro, quase um ano depois de tudo, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, desconfiada. Alô? Mãe. A voz do Roberto, fina, quebrada. Sou eu. Meu coração deu um salto, mas a cabeça se manteve firme. Roberto, o que você quer? Silêncio por alguns segundos. Depois, eu só queria dizer que sinto muito. Por tudo. Eu estraguei tudo. Perdi você. Perdi a casa. Perdi tudo. Respirei fundo. E a Jéssica? A gente se separou, faz 4 meses. Ela encontrou outro cara, um empresário. Saiu da minha vida do mesmo jeito que entrou, rápido e sem olhar para trás. Parte de mim, aquela parte mãe que nunca morre completamente, sentiu uma pontada de dó. Mas a outra parte, a parte Marlene, a mulher que tinha sido traída e roubada, se manteve firme. Roberto, o que você quer que eu diga? Nada, mãe. Só queria que você soubesse que eu sei que errei, que eu fui fraco, que eu deveria ter te defendido e que eu entendo se você nunca me perdoar. Olhei pela janela. Lá fora, um grupo de mulheres da turma atual estava cavalgando no pasto, rindo, livres, vivas. Roberto, eu não te odeio. Odeio dar trabalho, gasta energia e eu não tenho mais tempo para desperdiçar com isso. Mas perdoar não significa esquecer. E definitivamente não significa voltar atrás. Eu sei. Eu só gostaria de poder ver você algum dia. Quando o prazo da medida judicial acabar, talvez tomar um café, conversar. Não precisa ser nada além disso. Pensei por um longo momento. 5 anos é muito tempo. Gente muda, ou não muda. Mas talvez, só talvez, valesse a pena descobrir. Quando o prazo acabar, liga de novo. Aí a gente vê. Sem promessas. Obrigado, mãe. Eu te amo. Também te amo, Roberto. Sempre vou amar. Você é meu filho. Mas amor não significa ser capacho. Lembra disso. Desliguei. Célia, que estava sentada na varanda comigo ouvindo tudo, me olhou. Você vai perdoar ele? Não sei ainda. Talvez. Talvez não. Mas se eu perdoar, será nos meus termos. Com limites. Com respeito. Nunca mais vou aceitar menos do que mereço. Ela sorriu. Essa é a minha irmã. A Marlene que eu conheci a vida inteira, a que não abaixa a cabeça para ninguém. Naquela noite, sentei sozinha na varanda da casa grande, a mesma varanda onde tinha sido humilhada 1 ano atrás. Mas agora o lugar era diferente, ou talvez eu fosse diferente. Peguei uma xícara de café, olhei as estrelas. O céu no interior é diferente, dá para ver a Via Láctea inteira, um rio de luz atravessando a imensidão escura. Me senti pequena, mas não insignificante. Pequena no universo, mas gigante na minha própria história. Pensei na Marlene de 1 ano atrás,
Aquela mulher assustada, diminuída, que aceitava migalhas de afeto. Aquela mulher que tinha medo de perder o filho e por isso perdia a si mesma. Ela tinha morrido naquele dia na festa. Quando Jéssica perguntou: "Quem te convidou para vir aqui?", algo em mim se partiu. Mas não foi uma quebra destrutiva. Foi como quando você quebra uma casca velha e sai uma borboleta. Eu tinha renascido. E a Marlene que nasceu daquelas cinzas era mais forte, mais inteira, mais consciente do próprio valor. Terminei o café, lavei a xícara, tranquei a casa, fui dormir. E pela primeira vez em anos, dormi a noite inteira, sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada com aperto no peito, sem ansiedade, dormi em paz. Hoje, 2 anos depois daquele dia da festa, minha vida é completamente diferente. O retiro para mulheres 50+ se tornou conhecido. Recebo grupos de todo o Brasil. Já ajudei mais de 220 mulheres a reconectarem com sua força interior. Algumas voltam, outras mandam cartas contando como estão, como enfrentaram filhos abusivos, como saíram de casamentos tóxicos, como recuperaram dinheiro roubado, como aprenderam a dizer não. Conheci alguém. Ele se chama Fernando, é veterinário, viúvo há 5 anos. Nos conhecemos num leilão de gado. Eu tinha ido só para passear, ele estava lá trabalhando. Começamos a conversar sobre bezerros e acabamos conversando sobre vida. Ele me faz rir, me respeita. E nunca, nem uma única vez, tentou me diminuir. Não moramos juntos. Ele tem a casa dele na cidade, eu tenho meu rancho. Mas ele vem nos fins de semana. Toma café na varanda comigo. Cavalga nos pastos, ajuda com os grupos do retiro. É um companheiro, não um dono, não um salvador, um igual. Roberto me procurou de novo quando o prazo da medida protetiva acabou. Marcamos um café na cidade. Ele veio de ônibus. Ainda não tinha conseguido comprar outro carro. Conversamos por 2 horas. Ele me contou sobre o trabalho novo, vendedor numa loja de materiais de construção, o salário baixo, as dificuldades financeiras, as dívidas que ainda paga, e me pediu perdão, de verdade, sem desculpas, sem tentar justificar. Mãe, eu fui um covarde. Deixei aquela mulher destruir nossa relação. Deixei ela te humilhar. E participei do plano de roubar de você. Não tem justificativa. Eu era adulto, sabia o que estava fazendo e escolhi errado. Olhei para ele. Meu filho, 44 anos, cabelos começando a embranquecer, rugas ao redor dos olhos. Não era mais aquele menino que eu criava. Era um homem quebrado, mas talvez finalmente um homem que estava aprendendo. Roberto, eu te perdoo. Mas perdoar não significa que as coisas vão voltar a ser como antes. Você vai precisar reconstruir minha confiança. E isso leva tempo, anos talvez. Eu sei, mãe, e eu vou fazer isso. Vou provar que mudei. Hoje, 2 anos depois, a gente se fala uma vez por mês. Ele nunca pediu dinheiro. Nunca pediu para voltar pro rancho. Apenas mantém contato. Manda mensagens no meu aniversário. Me liga no Dia das Mães. É pouco? É. Mas é honesto. E honestidade, nesse momento, vale mais do que grandes gestos. Quanto a Jéssica, soube por terceiros que ela casou de novo, com um empresário mais velho, rico. Provavelmente está tentando aplicar o mesmo golpe nele. Não é mais meu problema. Às vezes, quando sento na varanda no fim do dia, penso em tudo o que aconteceu. E percebo uma coisa. Eu agradeço. Agradeço pela humilhação, porque ela me acordou. Agradeço pela traição, porque ela me libertou. Agradeço pela dor, porque ela me fortaleceu. Se nada daquilo tivesse acontecido, eu ainda seria aquela Marlene apagada, invisível, vivendo de migalhas de afeto, aceitando desrespeito porque tinha medo de ficar sozinha. Agora eu sei. É melhor estar sozinha e inteira do que acompanhada e partida. Minha terra ainda é minha. Meus 50 hectares estão aqui, firmes, produtivos, vivos. A casa grande está cheia de risadas de mulheres redescobrindo sua força. O pasto está verde, os cavalos estão saudáveis. E eu estou em paz. Aprendi que dignidade não se negocia, que respeito não se implora, que amor verdadeiro não humilha, não rouba, não diminui. Aprendi que às vezes, para salvar sua vida, você precisa fechar portas, mesmo que doa, mesmo que seja seu próprio filho do outro lado. Aprendi que mulher de 68 anos não é descartável, não é invisível, não é senil, é experiente,
é sábia, é poderosa. E aprendi, acima de tudo, que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se defender. Nunca é tarde para olhar no espelho e dizer: eu mereço mais e vou lutar pelo que mereço. Então, para você que está me ouvindo agora, se alguém na sua vida te faz sentir pequena, se alguém te rouba a paz, se alguém te desrespeita e ainda espera que você aceite calada, não aceita. Levanta. Busca suas provas, busca ajuda, busca a lei e busca, principalmente, sua dignidade de volta. Porque não importa quantos anos você tenha, não importa se é seu filho, sua filha, seu marido, sua nora, seu genro, ninguém tem o direito de te tirar o que você construiu com suas próprias mãos. Ninguém tem o direito de te fazer sentir que você não importa. Você importa, seu suor importa, sua história importa, sua dignidade importa. E se eu, Marlene, aos 68 anos, depois de ter sido humilhada, roubada e quase internada à força, consegui dar a volta por cima, você também consegue. Acredite em mim. Ou melhor, acredite em você mesma. Porque mulher que constrói tudo sozinha não foi feita para ser pisada, foi feita para ser respeitada. E você? O que faria no meu lugar? Se alguém tentasse te tirar tudo que você construiu, você lutaria? Ou deixaria passar? Conta aqui nos comentários. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com aquela amiga, mãe, tia, avó que precisa ouvir isso. Precisa saber que não está sozinha, que existe saída, que existe justiça. E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, porque toda semana tem uma nova história de mulheres que não abaixaram a cabeça, que lutaram, que venceram. A próxima história já está passando aí na sua tela. É sobre uma professora aposentada que descobriu que o filho estava desviando sua pensão. E o que ela fez depois foi devastador. Vai lá assistir. Você vai se surpreender. Um beijo no coração. E nunca esqueça, sua dignidade não tem preço.